Você está enfrentando uma tempestade tão grande que parece que o mundo está desabando ao seu redor. Mercados instáveis, clima imprevisível, divisões sociais profundas. Parece uma maré crescente. E se o segredo não apenas para sobreviver, mas para prosperar em meio a qualquer crise, tivesse sido revelado há milhares de anos? Pausa. Imagine as ondas batendo na porta, enquanto uma voz antiga sussurra: existe um manual divino esperando para ser aberto. Abra-o comigo agora mesmo, antes que o trovão final alcance o seu telhado. Imagine um mundo à beira do colapso, onde o barulho das multidões confunde a própria respiração. No meio desse caos, um único homem, armado apenas com fé e um conjunto de instruções vindas do céu, ergueu algo que desafiava a lógica. Não falamos de lenda distante, mas de um protótipo de sobrevivência que atravessa séculos. Esta história é mais que contos infantis de bichos em fila. É um manual estratégico para quem se recusa a afundar. Vamos destrancar suas páginas juntos agora. Cada detalhe ecoa urgência e propósito para dias como os nossos. Gênesis 6:5 adianta. A maldade do homem se havia multiplicado sobre a terra. Soa familiar? Manchetes de corrupção recorde, violência crescente, egos inflados em telas luminosas. As nuvens que ameaçavam a antiga Mesopotâmia pairam agora sobre arranha-céus e smartphones. Deus avistou o ponto de ruptura. Nós sentimos o ranger desse limite. A questão não é apenas notar o escuro, mas perguntar onde brilha a luz. Talvez a resposta não more nos algoritmos, e sim no eco de uma antiga marcenaria. Esse eco ainda ressoa hoje. Há algo surpreendente nesse relato. Deus não destruiu tudo porque o planeta era irremediavelmente mau. Ele o preservou porque encontrou alguém bom. Noé achou graça aos olhos do Senhor. O dilema não é se o mundo está acabando, e sim se nossos corações estão alinhados com essa graça. Entre turbulências geopolíticas e crises pessoais, a mesma janela continua aberta. A pergunta persiste: você vive de modo a ser visto com favor quando as nuvens se rompem? Ou confia em guarda-chuvas plásticos contra um oceano inteiro? Aproxime-se da carpintaria improvisada de Noé. Aos 500 anos ele serra madeira em terreno seco, longe de qualquer mar. Não há previsão de chuva, estaleiro ou patrocínio. Apenas martelo, gofer e promessa. Vizinhos passam, riem alto, chamam de louco. Noé não mede o futuro pela meteorologia local. Mede pela voz que ouviu no íntimo. Cada pancada na tábua ecoa como metrônomo celestial, lembrando que a obediência às vezes ressoa mais alto que a própria tempestade que ainda não veio. O som insiste dia após dia. Hebreus 11:7 declara: pela fé Noé preparou uma arca para a salvação da família. Fé não é superstição cega, mas obediência antecipada. Você talvez não veja a tempestade, mas pode ouvir o trovão sussurrado na consciência. Noé ergue paredes que ainda não precisavam flutuar. Nós podemos erguer hábitos que ainda não parecem urgentes. Fé é agir como se o futuro já tivesse assinado contrato com a promessa. Um documento não carimbado por bancos, mas rubricado pelo próprio sopro de Deus. Essa assinatura sustenta escolhas diárias. Deus não disse apenas construa um barco. Entregou um projeto. 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura, 3 pavimentos, janela no topo, piche por dentro e por fora. Enquanto pregos tilintam, cada medida traduz teologia em carpintaria, mostrando que salvação não é improviso emotivo, mas engenharia de precisão. Sentir medo é humano, respeitar milímetros é divino, pois o mar obedece a quem obedece ao blueprint celestial. Nenhuma régua foi em vão. Cada cálculo carregava propósito eterno. Milênios depois, engenheiros submeteram o casco de Noé a simuladores avançados e descobriram: aquelas proporções continuam entre as mais estáveis para mares enfurecidos. O que parecia devaneio rural revela matemática robusta. Telas cheias de gráficos coloridos,
confirmam ressonâncias que martelos antigos já conheciam. É quando a sabedoria divina encontra o rigor científico que mesmo o cético hesita. Talvez a fé seja engenharia escrita no dialeto da confiança, esperando apenas ser decifrada por quem calcula e crê. A arca era mais que hidrodinâmica. Era sermão flutuante. 3 andares evocavam céu, terra e profundezas, miniatura da criação protegida em tábuas resinosas. Cada nível guardava animais, sementes e sonhos, prova de que Deus preserva ecossistemas inteiros, não só biografias. A porta lateral, única entrada, sugere exclusividade que desafia, mas também consola. Quem projeta o acesso garante a segurança interna. Martelo após martelo, a madeira proclamava espaço para o rugido do leão e o sussurro da folha. Então o céu mudou de tom. Uma gota, depois 10, depois milhões. 40 dias e noites de colapso atmosférico engoliram montanhas e aldeias. Dentro da arca, estalos de madeira lembravam que o abrigo era real, porém vulnerável. Ainda assim, cada sacolejo confirmava que o impossível funcionava. Lá fora, zombadores agora batiam na água. Lá dentro, oração e odor animal compunham liturgia de sobrevivência, enquanto o trovão rugia como tambores de guerra sobre um mundo submerso. O tempo parecia dilatar-se sem piedade. O interior escuro, focinhos, penugens e rugidos compõem sinfonia úmida. Não há janelas panorâmicas, apenas a certeza de que a porta foi fechada por Deus. Cada gemido da estrutura revela que estão suspensos entre céu e abismo. Não veem o horizonte, mas não podem negar o milagre de ainda respirarem. Às vezes, proteção se assemelha a confinamento. Reconhecer isso transforma paredes apertadas em muralhas de esperança e o chiu forte dos bichos em um senso de gratidão silenciosa. A fé amadurece nesse escuro. Gênesis 7:16 registra: "E o Senhor fechou a porta. Não foi Noé quem girou a tranca, mas a mão que enviou a chuva." A fé leva até o refúgio. A graça sela a entrada. Quando a água sobe e o medo bate, perceber a fechadura do lado externo oferece descanso. O mesmo Deus que chama para dentro, vigia do lado de fora. Essa realidade silencia vozes ansiosas e transforma tábuas comuns em fortaleza inquebrável contra o dilúvio. Ali nasce uma confiança profunda e serena. Essa segurança não depende do barulho exterior. A água cobre o planeta e por 150 dias a arca deriva como garrafa sem endereço. Para sondar a esperança, Noé solta um corvo. Ele não volta, achando carcaças onde pousar. Relatório sombrio, ainda há morte lá fora. Fazemos o mesmo quando enviamos pressa em busca de respostas e recebemos silêncio funéreo. Esse silêncio exige fibra. Cada dia amplia o eco de antigos trovões. Ainda assim, a arca balança serena, provando que flutuar já é vitória. Permanecer vivo já é sinal de cuidado, sempre. Depois de alguns dias, Noé envia uma pomba. Asas pequenas riscam o céu cinza e retornam com pés vazios. Nada de brotos, nada de chão. Em vez de desistir, ele fecha a escotilha e espera 7 dias. Esperar é o verbo favorito da fé. Alonga a alma, talha a ansiedade e faz do tempo uma oficina. No silêncio úmido da embarcação, cada respiração soa como metrônomo de confiança, enquanto nuvens lá fora começam a clarear timidamente. A paciência amadurece como fruto oculto. O tempo trabalha em silêncio. Tudo muda. 7 dias depois, a pomba voa novamente e retorna com uma folha de oliveira, pequeno fragmento verde com peso de universo. Não é a botânica, era a assinatura de Deus num contrato renovado. Aroma vegetal invade o convés como perfume de futuro. Lágrimas misturam-se à água salgada das barbas, enquanto o impossível germina entre tábuas envernizadas de esperança. Naquela clorofila havia prova de que a tempestade tinha prazo e que a espera seria recompensada. O verde falava mais alto que palavras. Para sempre.
As águas baixam, Noé pisa em terra úmida e o céu se veste de cores inéditas. O arco-íris não foi inventado, foi revelado como selo eterno de nunca mais. Cada tonalidade canta uma sílaba dessa promessa, transformando a paisagem em catedral ao ar livre. O som de pingos finais mistura-se ao assobio do vento enquanto corações reaprendem a palavra futuro. Ali nasceu o dever de cuidar da terra com o zelo dedicado às tábuas que o salvaram. A aliança ganha chão firme. O recomeço agora é responsabilidade. Corta para o presente. Concreto, tráfego, reuniões online, relatórios climáticos piscando. A história de Noé bate no vidro do escritório. Que arca você ergue enquanto o sol brilha? Talvez seja restaurar família, alinhar finanças, investir em fé. O manual ainda existe. Trocamos tábuas por decisões diárias. Cada escolha é prego cravado na estrutura de amanhã. Te ignora o projeto, buscará madeira quando já estiver chovendo. Agora é a hora da fundação. O tempo ainda é favorável. A decisão é pessoal. Obediência hoje pode soar estranha, assim como um barco no deserto soava ridículo. Perdoar antes do pedido, economizar na fartura, plantar árvores para filhos ainda distantes, escolher justiça onde reinam atalhos, martelos espirituais ressoando no quintal. Cada gesto discreto ergue câmaras de segurança para tempestades futuras. A chuva é certa, mas a chance de preparar-se também. Construir antes do aguaceiro prova a visão. Quem deixa para amanhã ergue cascos rachados que a primeira onda destrói. Pense nisso. Quando o céu rasgar, todos sentirão o mesmo vendaval. A diferença não estará na fúria do furacão, mas na solidez do abrigo preparado. Arcas improvisadas se desfazem como papel molhado. As erguidas com paciência e fé permanecem, produzindo o som raro da tranquilidade em pleno caos. Hoje você crava ou deixa solto o prego que determinará se o amanhã será cais ou naufrágio. Cada batida de martelo compõe o hino de segurança que o futuro cantará. O silêncio seguro é construído agora. Não adie mais. Decida hoje. As águas virão para todos. A diferença não está na força da tempestade. Está na solidez da arca. E toda arca começa com o martelo na mão e fé no coração. Então respire fundo, olhe ao redor e decida onde baterá o próximo prego. Talvez ninguém aplauda hoje, talvez chamem de exagero, mas o trovão não pede permissão antes de soar. Quando ele chegar, que você ouça, entre as rajadas, o eco tranquilo da madeira que preparou. Lembre-se, o manual divino continua atual. Ele ainda orienta escolhas. Sempre.